Celebrando juntos. Esse é o tema da nossa história de hoje. Depois que Josias leu o livro da lei, Israel decidiu seguir a Deus e Josias quis celebrar. Afinal, essa decisão era muito importante. A Páscoa, que era celebrado pelo povo de Israel, já fazia tempo que não era celebrado. Então, Josias decidiu reunir todos para uma grande celebração comunitária. As pessoas normalmente celebravam a Páscoa com seus familiares ou com os vizinhos. Só que Josias reconheceu que nem todos poderiam dispor de dinheiro para oferecer um animal. Então, ele doou 30.000 ovelhas, 30.000 bodes e 3.000 bois. Outros líderes que estavam ali também decidiram ajudar e eles doaram milhares de animais para as ofertas da Páscoa. E a celebração da Páscoa era para lembrar os israelitas do tempo que eles eram escravos no Egito. Nessa época, Faraó, o rei do Egito, se recusava em deixar os israelitas partirem. E foi por isso que Deus enviou as 10 pragas para forçar Faraó a deixar os israelitas livres. As pragas foram terríveis. A água se tornou em sangue, apareceram rãs por todos os lugares. O dia se tornou escuro, apareceram piolhos, choveu granizo. E tudo isso acrescentou muitas dores, mas a 10ª praga foi a pior. Uma noite, um anjo do Senhor passou pela terra do Egito e tirou a vida do filho mais velho de cada família. Todas as famílias israelitas tinham sido avisadas para que apresentassem a Deus um sinal, a fim de que o anjo deixasse livre o lar deles. Deus os instruiu a sacrificar um cordeiro e a borrifar o seu sangue nos batentes da porta. Mesmo sendo israelitas, se eles não seguissem essa ordem, o anjo entraria na casa dele e tirava a vida do primogênito. Fazendo isso, quando o anjo viesse e visse o sangue, passaria por alto daquela casa. Mas se o anjo não visse o sangue sobre os batentes da porta, o filho mais velho morreria. A festa da Páscoa também mostrava às pessoas como Deus queria tanto libertá-las do pecado. E o cordeiro sacrificado no período da Páscoa representava Jesus, que morreria sobre a cruz pelos pecados de todos. A festa da Páscoa também incluía alimentos especiais, igual a sua mãe faz quando chega o sábado. Lá em Israel, as pessoas comiam pão sem fermento na Páscoa. E isso simbolizava que na época da primeira Páscoa não houve tempo para o pão crescer. E o fermento também faz as pessoas se lembrarem do pecado. Assim como o fermento faz a massa do pão crescer lentamente, o pecado pode agir silenciosamente na nossa vida. O cordeiro assado era comido com ervas amargas picadas em água salgada. E esse amargo das ervas era para lembrar os israelitas o tempo difícil que haviam passado como escravos. E a água salgada era para lembrar as lágrimas que haviam sido derramadas com o seu sofrimento. O rei Josias e todo Israel estavam preparados para receber a Páscoa. E quando o dia da Páscoa chegou, todos os sacerdotes estavam em seus postos para celebrar com o povo. E para ficar organizado, eles dividiam todas as pessoas em grupos de famílias. Em seguida, sacrificavam os animais, assavam a carne e davam para todos comerem. E sabe de uma coisa? No período da Páscoa não era permitido trabalhar. Nesse período, o povo se alegrava com a quantidade de alimento e as músicas maravilhosas. E depois da Páscoa, eles também celebravam a festa dos pães asmos. Você sabe o que é isso? É pão sem fermento. A festa dos pães asmos durava 7 dias. E todo esse tempo foi dedicado para celebrar a bondade de Deus. Ele salvou o seu povo lá no Egito e as pessoas jamais deveriam se esquecer disso. E porque muito em breve também virá a nossa libertação. Quem aí gostou dos detalhes dessa história? Eu vou deixar 5 perguntas lá no aplicativo vizinho e quero ver quem é que vai responder certinho. Esses aqui são os nossos amigos que pararam um minutinho e escreveram pra gente. Tatiana, Cristiane, Ângelo, Benjamin, Mara Souza, Cíntia, Nivaldice, Thales, Esther, Andressa, Cristiane, Gláucia, Gisela, Fátima, Heitor, Ana Pereira,
Gabriel Pereira, Elzinha, Heloíse, Gracilândia, Rafael, ele foi batizado no dia 20/5. Vandirene, Vanusa, Asla, Natan Rodrigues. Eles são lá da Igreja Adventista de Vila Clara, lá na Zona Sul de São Paulo. Iago, Pedro, Ana Beatriz, Regina, Daiane, Mel, Gibra, Fabiana Oliveira, Luna e também os alunos dela e também o Clube de Aventureiro Pequena Águia Real. E esses aqui são os nossos aniversariantes. Que Papai do Céu abençoe todos vocês. Gisela, Ângelo, Mara Souza e Gibra. Vamos orar, meus amigos? Querido Deus, muito obrigado por essa história. Obrigado também por nos lembrar o dia maravilhoso que foi a libertação dos nossos irmãos lá em Israel. Abençoa-nos para que sejamos obedientes. Abençoe as pessoas que vieram aqui, os professores e também os aniversariantes. Nos dê a tua paz, cuida de nossa família, em nome de Jesus. Amém. Tchau, meus amigos. Até a nossa próxima história. Compartilhe com 5 amigos e quero vê-los aqui, hein?